Tive pré-eclâmpsia nas minhas gestações anteriores, né? Eu tive 2 gestações, uma 14 anos atrás e outra 10 anos atrás. E nas duas, na reta final, eu tive pré-eclâmpsia. E foi momentos muito difíceis. E agora eu tô na minha terceira gestação. E vim compartilhar um pouquinho com vocês como foi tudo isso pra mim, né? Dos dois, foi bem na finaleira que a minha pressão subiu. Ela deu alguns indícios que eu poderia subir durante o meu pré-natal ali. Mas é tão sutil que não foi uma coisa assim que que a gente conseguiu ver antes, né? De realmente acontecer. Na segunda gestação eu já tava um pouco mais ali sabendo dos sintomas, mas na primeira eu nem de perto imaginava. Eu tinha picos na minha pressão, mas ela não subia muito mais que 12/8, 12/9 durante a gestação. Então ela dava picos, ela descia lá embaixo, ficava bem baixinha. E aí eu ficava meio ruimzinha. Mas, de boa, logo eu tava de pé fazendo as minhas coisas e assim foi. Daqui a pouco ela dava do 10, ela pulava pro 11, pro 12. Mas tudo que ela tava era normal, até porque ela não tinha passado do 12/8, 12/9, que é considerado normal aí, né? Do Isaac, meu filho mais novo, eu cheguei a fazer aquele exame que a gente faz xixi no baita no pote, assim, o dia todo, e não diagnosticou. Foi realmente no momento de ganhar os dois que a minha pressão subiu bastante. Do João foi a 18 e pouco, e do Isaac também foi a 18, 19, né? Mais ou menos. Então, do João foi tentado fazer parto normal induzido, né? Mas eu não tive dilatação, fiquei 24 horas lá fazendo indução de parto, eu não tive nem dedo de dilatação, nadinha, nadinha. E do Isaac eu já fui para outro hospital, e nesse hospital eles fizeram o exame também. E do João também fizeram o exame de olho, né, quando eu cheguei. E nos dois foi diagnosticado que eu tinha pré-eclâmpsia. E no Isaac, assim que foi diagnosticado, a doutora de plantão, né, visto que eu já tinha tido a situação do João, já me encaminhou diretamente para fazer a cesárea. Dessa vez, na terceira gestação, infelizmente, o município da minha cidade não tem obstetra de risco. Então, eu não estou fazendo um acompanhamento como deveria. Mas, como eu já tenho uma história, como é que já fico ligada, a gente tá fazendo o que pode, né, gente? E o que eu tô fazendo, juntamente assim com a médica que eu conversei, em casa pra mim poder estar me cuidando. Uma das coisas que eu adquiri durante a minha gestação foi um aparelhinho de medir pressão. Esse aqui, ele é muito bom, porque ele tanto a gente pode utilizar ele com pilha, quanto tu pode usar o carregador do celular. Então quem quiser o link, né, eu comprei. Comenta aqui que depois eu envio pra vocês o link desse aparelhinho. Ele é muito bom, então pra mim é o que tá me salvando, porque eu meço mais de uma vez, então já pude perceber que a minha pressão, mesmo não se elevando muito, ela tá dando alguns picos, né? Então, essa é uma das coisas que eu tenho pra caso ela suba mais do que 12 alguma coisa, eu possa correr pra maternidade. Outra coisa que eu comecei a fazer tratamento agora, no final do segundo trimestre pro início do terceiro trimestre, é o tratamento com cálcio. Então eu tô tomando comprimido de cálcio. Eu sei que eu deveria, entre aspas, tomar também a OS antes dessas semanas, no começo. Mas como eu tô fazendo acompanhamento no posto com a enfermeira e com a doutora, elas têm os recursos limitados, o conhecimento limitado, e ela não se sentiu segura de me dar essa medicação. Então, como ela não tem como me encaminhar pra algum outro lugar que eu possa fazer esse acompanhamento, ela preferiu então que a gente fosse seguindo por essa linha. A recomendação é, se sentir mal, que vê que dá pra repousar, média pressão, tá com a pressão tranquila, repousa. Toma bastante água, toma as medicações, né, que eu tomo essa, e tomo também agora o sulfato, mas tomo agora não, tomo sempre, e também tomo o ácido fólico. Então, as medicações normal, mas agora mais o cálcio, né, pra gente tentar evitar esse quadro, ou pelo menos que ele não se manifeste tão cedo, porque do João, o quadro da pré-eclâmpsia se manifestou com 40 semanas na data prevista da ecografia, né, e do Isaac com 38 semanas, então pra que da minha bebê, pelo menos, eu consiga ir até as 36, 37, 38, 39, se possível. Eu já tô tentando fazer o tratamento, mas a recomendação é se realmente subir um pouquinho mais, eu tenho que correr pro hospital, né, então na medida do que eu sinto que eu preciso descansar, eu tô descansando, faço meu serviço na medida que dá, faço as coisas na medida que dá, e tô organizando as coisas da neném com muita calma. E já com bastante antecedência de algumas semanas, assim, que eu vim organizando aos pouquinhos, pra mim realmente não me esforçar muito, mas também não chegar lá quando ela nascer com nada organizado e pronto, gente, porque isso me dá uma ansiedade muito grande. Eu sempre fui de deixar as coisas tudo muito certinha com antecedência, né? Então, como a gente não controla o que vai acontecer, eu prefiro ir devagarinho, mas fazendo um pouquinho de cada vez pra poder organizar tudo. Mas acima de tudo, priorizando, gente, estar bem e repousar e fazer tudo que eu posso diante dos recursos que eu tenho neste primeiro momento, para que a minha filha possa vir o melhor possível.